evento já já vai começar. É muito incrível, eu dependo da dramaturgia. Todo visagismo, ele vem para complementar uma ideia. Esse ano a gente resolveu trabalhar com muitas cores, um palco bem colorido e com movimento. Então, tanto o coral quanto os movimentos que vão estar desenvolvendo as músicas foram trabalhadas para ter essa gama de cores que tem a ver com o Natal. Esse Natal que está no inconsciente coletivo, que a gente tem ali um padrão, né? Então, trabalhar a partir daí. Também busquei uma certa simplicidade, para que a gente não tivesse tanta coisa como a gente tem tido nos outros anos, até mesmo por uma questão de tempo, de execução. O tempo de Natal também tem um tempo que corre e a gente tem que fazer muita coisa em pouco tempo. O maior desafio de tudo isso é a gente saber a potência, o poder desta produção, porque você tem que ter uma infraestrutura para poder realizar. Entra ali os valores dos materiais, a pesquisa de material mais adequado e que também caiba no orçamento. Trabalhamos ali com 4 costureiras e mais várias mãos amigas trabalhando na confecção dos artesanatos. Eu me desdobro em 1000, mas para poder chegar no resultado, a gente se elabora, se refaz várias vezes. A gente não só tem que trabalhar as ideias, como trazer essas ideias para o plano físico, palpável. Então, o maior desafio é a gente ter um caminho e seguir esse caminho na realização. As dificuldades são muitas. Então, eu sempre digo que a gente não tem problema. A gente tem oportunidades de resolver e aprender coisas. E a gente vai trocando, porque todo trabalho é feito com troca de ideias, muitas cabeças pensando. Eu gosto de todos os figurinos, porque aqueles que estão no coral, por exemplo, em alguns momentos eles fazem o cenário para nós, o cenário vivo, com movimento. Então você tem que pensar no caimento desse tecido, nas cores. Os personagens que estão na frente, que animam a dramaturgia, eles têm que estar conversando também com essa palheta de cores. É uma expectativa muito grande. Eu estive no Festival de Ópera e percebi que o cenário deles, 90% era um telão de LED, que funcionou muitíssimo bem. Daí passei essa ideia para a Kátia e para o Fábio, e eles compraram a ideia e a gente vai ter esse telão. Esse telão, o palco deve ficar clean, para que as cores dos figurinos e o movimento do elenco aconteça, e esse telão traz para nós toda a ilusão cenográfica que a gente precisa ter. A nível de coreografia, eu prefiro que os alunos, já que eles cantam, que eles tenham a letra da música através dos seus movimentos. Fica mais fácil para eles e não distancia do trabalho deles de coralista. Então, o presépio já é uma coisa que me agrada. Eu gosto muito de biografias. E Francisco de Assis, ele foi um homem muito iluminado. Ele abdicou-se de uma vida capitalista e consumista e se entregou para ajudar o próximo. Ele não tinha nada a ver com a igreja, nada a ver com o cristianismo que a gente pensa hoje em dia. E aí ele, para poder explicar sobre esse mito de Jesus, ele vai fazer uns bonequinhos usando material reciclado, e ele vai fazer os bonequinhos para poder contar a história da saga de Jesus, de Maria e José fugindo do Egito, o nascimento de Jesus, os 3 reis magos. Essa mitologia é muito interessante. Ela tem até semelhança com outras mitologias de outros povos, de outros continentes. Interpreta a personagem Aline, que é uma das 4 duendes, e para os 4 duendes a gente pensou de fazer uma coisa mais lúdica, né? Eles são personagens que eles não pertencem ao mundo real. No caso da minha personagem, eu pensei que ela seria uma personagem mais alegre, mais agitada. Então ela tá sempre mexendo os braços e dando pequenos pulinhos, até para fazer um contraste com a outra personagem que também é duende, que é a Zilka, né? Que ela tem a personalidade um pouquinho que ao contrário. A maior dificuldade, eu acho que é descobrir essa parte lúdica da personagem, que é um pouquinho distante da nossa realidade, e entender como dar um corpo para ela. Foi muito bom, a gente estava nervoso, né? Sempre quando a gente vai estrear um musical, dá aquele nervosismo, aquela ansiedade.
aquele medinho das coisas não darem certo, mas eu acho que a gente cumpriu as expectativas. É engraçado, né? Porque eu acho que no dia da estreia mesmo, eu tava comentando com vocês como é engraçado ver... Engraçado não, interessante ver essa evolução, né? De quando a gente começou e como as coisas foram se transformando. O primeiro espetáculo eu também fiz Gnomo, minha Gnoma se chamava Michaia, e a gente só ficava com o público lá na frente, então a gente interagia com as pessoas que o público estava chegando, com as crianças, então era tudo à base de improviso, e aí quando a gente ia subir no palco, a gente só dançava, não tinha fala, não tinha esses momentos em que a gente leva a dramaturgia junto com o espetáculo, né? E tá aqui hoje como Gnomo com alunos e atores novos, é muito legal, assim, mas eu falo que esse ano a construção do personagem ela foi rápida e um pouco inesperada, porque quem trouxe a ideia, eu acho, dessa costura entre os 4 gnomos foi o Gustavo e a Isa, que eles vieram com essa coisa meio cantarolada, assim, né? E eu não canto, gente, eu não sou cantora, eu tô atuando e contracenando com 3 cantores, eu só sou bailarina e atriz, então para mim cantar está sendo, assim, muito difícil, eu estou me jogando em cena, mas tá sendo muito bom, porque eu também tô aprendendo coisas novas, e eu acho que é sobre isso, né? Sobre a gente estar cada ano trazendo algo novo, é a mesma atriz, os personagens são muito parecidos, mas a gente tenta sempre trazer um toque especial diferente. Eu acho que são dias e dias. Tem dias que a gente precisa ser, vamos lá, bora pro jogo, a gente sabe o que fazer, a emoção ela vem junto com a técnica, né? E tem dias que são muito emocionantes, que alguma coisa toca, tem alguém especial na plateia, ou depende, a gente tá em muita sintonia aqui fazendo maquiagem e a gente tá junto, entregando no jogo, mas tem dias que a gente, tipo, hoje eu tô super mega atrasada, eu cheguei de outro trabalho, que é de um outro espetáculo que eu também tô participando, então tem que fazer maquiagem, tem que, vamos lá, que eu preciso passar voz, eles já precisam ir interagir com a plateia, e eu preciso estar pronta. E aí, quando a gente entra no palco, a magia tem que acontecer pro público, principalmente, né? Eu acho que é sempre um caminhar com a técnica, junto com a emoção, e a gente vai aprendendo e vivenciando isso aos poucos. E o Zandak, ele é o melhor amigo do Nordak, e os amigos também da Zilka e da Alines, que são duendes do Papai Noel. E esse ano eles vieram na casa do avô para ajudar eles na montagem do presépio e ajudar no Natal, para esse ano ser mais divertido e alegre para a família toda. Então, nessa dramaturgia, o Menino Jesus ele demora para chegar, e o Nordak e o Zandak, eles estão ali esperando chegar, eles têm um momento que eles vão buscar, eles têm uma briga, uma rixa, assim, bem de irmãos, assim. Então é muito interessante. E para chegar nesse personagem foi um caminho tecnicamente difícil, porque foi meu primeiro duende que eu fiz, e como um ser diferente, assim, a gente às vezes acaba não tendo tanta inspiração e tanta base de onde ir, né? Mas acredito que o nosso diretor ele conseguiu guiar bastante assim a gente e tornou o processo muito mais fácil. Eu gosto bastante também de acrobacias, então acho que isso juntou muito legal com um personagem de duende, e acho que isso foi um caminho, uma abertura bem massa para conseguir colocar assim acrobacias, e enfim, baseio na felicidade, na alegria, e eu acho que eu sigo esse caminho para conseguir construir meu personagem e tornar o Zandak desse musical. Diferente dos outros anos, esse foi o primeiro ano que teve a pré-estreia. Então, no dia da pré-estreia eu estava nervosíssimo, e quando foi o dia da estreia realmente, que abriu a plateia com os ingressos e tudo mais, eu achei que não ia estar tão nervoso, que ia estar mais normal. Mas assim que começou o musical ali, tocar a música, já me deu uma dor de barriga, um nervosismo, enfim. Mas é sempre assim, né? Acredito que todos os atores, antes de começar as apresentações, entrar no palco, tem esse nervosismo, né? E eu acho que isso é bom, porque faz a gente se concentrar mais e prestar mais atenção no que a gente precisa entregar em palco. E pra mim é sempre sensacional, é uma magia, era meu sonho de criança estar no palco, enfim, em frente de câmeras, de pessoas, e é uma paixão pra mim fazer o que eu faço, chegar lá e ver toda aquela luz e você não vê nada, ninguém, só vê a luz em ti e tá apresentando ali. É uma sensação mágica, realmente, e é único. E eu fico muito feliz da Arte Maior estar proporcionando essas oportunidades para mim, porque eu acho que tão fácil não conseguiria fazer o que eu faço aqui. O vô, mas é um personagem que caiu para mim assim, meio tipo como um acidente. Antes era uma vó,
Daí a gente teve problema com a agenda das atrizes e de repente a Kátia teve essa ideia de me botar como vô. Na verdade é uma coisa bem artesanal, que está acontecendo paulatinamente, pouco a pouco. Porque como eu dirijo o espetáculo e faço as coreografias e cuido do visagismo e tudo, o vô foi ficando meio de stand-by. Então, quando tudo já estava tendo corpo, é que eu comecei a pensar nesse vô. E aí eu confesso que eu vou fazendo um trabalho só comigo e tento trazer para o palco uma coisa assim de um vô ágil, carinhoso, mas é uma dramaturgia que ela é muito facetada, né? Porque a gente, na verdade, a gente preenche espaços e faz um jogo com o coral. Então não dá para você entrar num personagem e ficar nele direto. Você tem que ter uma reflexão para saber quando atuar e quando esperar. E acontece uma coisa muito bacana, que é um exercício. Todo dia você tem que fazer umas adaptações, porque o elenco ele é muito flutuante. Os alunos têm trabalhos paralelos, uma vida paralela, então às vezes você tem um elenco completo, às vezes não, então tem que estar sempre remexendo e pensando nisso. Bom, a preparação para o personagem, a gente sempre entra no personagem. Quando a gente pisa no palco, a gente não é mais a gente. A gente vira um duende, a gente vira o próprio personagem. Então, assim, eu posso ser calminho na minha. Se eu coloco a roupa do duende, agora eu sou o personagem. Então, nos ensaios também não é a mesma coisa, porque nos ensaios não tem a plateia, mas do mesmo jeito, a gente tem que virar algo que a gente não é. Então, eu acho que é muito divertido, é diferente, né, da nossa rotina. É muito bom, a gente aprende muita coisa. Mas na estreia a gente fica muito nervoso, porque o nosso preparo para aquilo tudo é muita coisa. Então a gente tem que lembrar das falas, da coreografia, a gente tem que cantar junto, né? A gente tem que cuidar com nossa voz, o aquecimento. É tudo muito preocupante. Então eu acho que a estreia, para mim, me deixa muito nervoso. Nossa, bastante... Tô batendo bem forte, muito nervosismo, bastante ansiedade, mas vai dar tudo certo. Então, estou com expectativa muito boa para isso, para hoje, e é isso aí. E a gente tá muito animada, a gente esperou muito, a gente ensaiou muito, a gente levou bastante puxão de orelha, mas é por isso que a gente tá preparado pra apresentar. Essa vai ser a nossa estreia. A gente também teve a nossa pré-estreia, foi muito legal, a gente sabe que foi incrível. Então agora, pelo menos, a gente espera que a estreia seja mais incrível ainda. A gente tá muito ansioso e com o coração muito aliviado. No espetáculo eu faço a bailarina do Quebra-Nozes, na introdução e na abertura. E eu faço também no final uma das dançarinas da música All I Want For Christmas. Olha, foi bem intenso, a gente teve ensaio todos os dias, e era gente que faltava, era gente que entrava, gente que saía. E daí foi muita gente, é muito difícil trabalhar com muitas pessoas, são pensamentos diferentes, corpos diferentes. Então, acho que, principalmente pro Lucas Davi e pra Kátia, né, ter que se adaptar a todo mundo, ter que fazer todo mundo conseguir, deixar o espetáculo lindo para todas as pessoas que assistirem gostarem. Mas foi algo muito bom, porque a gente tá evoluindo cada vez mais, o coral, o teatro, tá todo mundo evoluindo pra caramba. E todo mundo tá se esforçando bastante para entregar o máximo que pode pro público e deixar todo mundo encantado, porque é Natal, né? Eu sou assistente do Lucas Davi, então a gente fica na produção, eu fico cuidando do elenco, corre pra lá, corre pra cá. Foi bem corrido, tanto pra mim quanto pro Lucas Davi, então a gente já tá vindo há uns meses aí na produção, né, fazendo tudo e corre pra lá e teve várias produções, né, então teve Natal de Joinville, teve agora a produção com o Tempo de Natal, teve Natal Encanto. Muito emocionada, fico muito feliz em ver todas essas pessoinhas que a gente fica cuidando, essas crianças e tudo, e ver eles atuando é muito emocionante, sabe? Eu vivo chorando, né, no backstage e tem que ser dura ao mesmo tempo, tem que ter responsabilidade para não mostrar para eles, mas eu tenho muito orgulho deles, que eles são firmes no que fazem e dá tudo certo. Então, ver toda a desenvoltura delas dentro do palco, elas começaram no coral e hoje elas fazem parte do coral e da vivência teatral.
Então, o desenvolvimento delas durante todos esses anos, para mim, tem sido maravilhoso. Ver esse desenvolvimento delas, principalmente da Giovana. A Giovana, a gente entrou na música por conta da dificuldade na fala. Então, hoje, ela vê ela falando, ela atuando, ela brilhando, né? Toda mãe fica boba. Então, para mim, é a realização. Participando dos bastidores, né? Fico aqui na questão da troca de roupa, ajudo a Eliane ali no backstage também, abre cortina, fecha a cortina quando ela pede, né? Então, para mim é gratificante poder estar aqui, né? Não só como espectadora lá embaixo, mas como aqui com elas participando. Então, as músicas que permeiam o musical, elas sempre são pensadas buscando as mensagens que nós queremos trazer ao público. Então, a gente sempre busca contextualizar aquele momento, aquela cena através da música, mexendo com os sentimentos, trazendo assim o melhor da música. É uma pesquisa intensa, sempre buscando também priorizar o conhecimento dos nossos alunos, dos nossos coralistas. E eu gosto muito de passar a importância de cada momento dessa música para o coralista, para ele cantar com emoção, com propriedade. Então tem aquela música que vai nos trazer a alegria, a felicidade, mas tem aquela música que vai nos fazer pensar nesse momento, refletir, lembrar da nossa família, lembrar das pessoas que a gente ama, né? Tem aquela música que puxa para o lado religioso, que é do nascimento do menino Jesus. Então, todas essas músicas, elas são fortes, elas são músicas que foram buscadas para contextualizar realmente esse momento. É para o público se emocionar, ficar feliz, se emocionar, resgatar memórias. É um momento muito especial na vida de todas as pessoas. A música Noite Feliz, ela sempre faz parte do nosso repertório, porque ela é uma música tradicional, uma música que todas as pessoas sabem cantar e que retrata o verdadeiro sentido do Natal. É muito importante que todo coralista e que todos os eventos de Natal passem por essa música. Noite Feliz faz parte de tudo isso. Trabalhar com os coralistas, o repertório que vai ser cantado é um trabalho extenso, a longo prazo, porque todas essas músicas que são cantadas, elas têm aberturas de vozes, né? Então é um trabalho que a gente faz bem minucioso, e quando a música vai aparecendo, vai florescendo, já dá uma emoção muito grande e uma expectativa de como isso vai cair no momento certo, na hora do musical, né? Então são músicas que me emocionam muito mesmo, eu sonho muito com isso e eu faço com que os coralistas também façam essa imersão musical, né? Que eles acreditem na importância deles, na importância da música que a gente está colocando. Então, começar a participar do Natal aqui na Sociedade Harmonia Lira foi muito interessante, porque em 2014 eu fui chamada para fazer o Natal do Shopping Miller. Então eu preparei um grupo de crianças e nós fizemos a abertura do Natal do Shopping Miller e eu fiquei sabendo que ia ter apresentação na sacada da Sociedade Harmonia Lira. Então eu liguei para o presidente da Harmonia Lira, que já era o Dr. Álvaro, e a gente combinou a primeira apresentação. E de lá para cá, a gente não saiu mais da Harmonia Lira, né? O Natal do Instituto Arte Maior acontece dentro da sociedade mais antiga de Joinville, que é a Sociedade Harmonia Lira. Olha, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade que os nossos coralistas têm, né? Quando eu estudei música, quando eu era criança, não tinha esse movimento tão latente. E eu amaria poder fazer parte de tudo que eles estão vivendo hoje, porque são muitas experiências, são muitas oportunidades diferentes. Estar cantando em lugares
ter o público junto com a gente, viajar, transitar entre vários lugares, é muito bacana para quem faz música. Com certeza, cada coralista que a gente tem vai levar para a vida toda essa história que foi construída, que está sendo construída, né? A evolução da escola, crescendo e ver que a gente veio evoluindo e trazendo mais alegria para Joinville. E desde 2014, do primeiro Natal na sacada, que a gente estava presente, é muito bom ver isso, gratificante estar com todo mundo e trazer alegria para todo mundo. E me dá muita alegria de ver todo mundo junto, organizando todos os ensaios, dar trabalho. E a gente ama estar aqui, por isso que a gente faz com tanto amor e carinho. Foi bem legal, foi bem complexo, porque eu não sou uma pessoa muito boa assim de dançar, então eu tive que me esforçar bastante para conseguir aprender a dança, e com a ajuda do Lucas, claro, e de todo mundo, do apoio de todo mundo, aos poucos fui melhorando, então acho que foi bem complexo, mas foi bem divertido de fazer parte disso. Tem dias que eu faço a Catarina, que é a neta do vô, e tem dias que eu tô como um cisne no começo da peça, e depois eu troco e vou pro coral e danço outra dança. E assim, os preparos no ensaio foram muito legais, a gente ficou bastante tempo lá na Arte Maior só ensaiando as músicas, e após o ensaio com as músicas, o Lucas Davi veio montar as coreografias com a gente, e a Bela também. A gente saiu lá no Saltar, lá na Arte Maior, e depois a gente veio aqui para Harmonia Líria e ficamos uns 3, 4 dias ensaiando aqui na Harmonia Líria, para daí virar público. Eu já tô há 10 anos na Arte Maior, mas sempre quando é estreia tem esse nervosismo, essa ansiedade para saber como vai ser, se vai dar certo, mas tá lindo, tá maravilhoso e cada vez fica melhor. Eu tô só há 4 anos na Arte Maior, só que todo ano é tipo uma coisa diferente. Sim. A gente não sabe o que o público vai sentir quando a gente vai cantando, então tipo, é sempre um preparo muito duro, desde o começo do ano, tá? A gente tá ensaiando. Eu acho que das amizades. Eu ia falar isso, de estar junto. É verdade. Esse negócio de estar aqui. A emoção dos bastidores é muito legal. Sim, a gente tá se arrumando junto, se maquiando junto. É muito gostoso. Aí a gente se vê no palco assim e fica tipo, tá acontecendo mesmo. Sim, é muito legal isso, as amizades. Com certeza, escrever canções é uma grande alegria, um grande prazer. E trabalhar nesse musical Tempo de Natal também não foi diferente. A canção Tempo de Natal eu já tinha escrito já há alguns anos, uma canção que está no meu coração, e então faz parte do repertório desse musical Tempo de Natal aqui em Joinville, e é um grande prazer poder fazer com que a música seja esse trilho de todo um espetáculo, de toda uma peça, de junção de dons, talentos e vida. Bom, vamos lá. Ser marketing, comunicação e produtora, cerimonialista e tudo mais do evento é bem bacana, porque ele me traz uma visão abrangente, macro. Então eu subo ao palco, eu sei que ali já está pronto, que lá está ok, né? Então qualquer coisa fora do lugar, para quem está apresentando o evento também é bacana, porque a gente consegue improvisar de uma forma mais rápida, né? Mas ao mesmo tempo é desafiador e cansativo, porque daí vira um intenso de muitos trabalhos, né? Contratação de fornecedor, cronograma, planejamento, criação de textos, enfim, reuniões, mas ao mesmo tempo eu acho que a grande sacada é globalizar essa comunicação de uma forma macro, né? Te traz grandes oportunidades e desafios. O Natal é uma data que mexe, querendo ou não, com as pessoas, e vem com aquele sentimento tipo, o ano está acabando, onde a gente está ali já, as baterias estão acabando, né? Então, nós já são anos de tradição de espetáculo, de um nome de credibilidade na cidade. Então, falar que é fácil é algo que é mais tranquilo. Vamos dizer que é mais tranquilo de você divulgar um espetáculo de Natal, ainda mais aqui em Joinville, se falando de espetáculo de Natal de arte maior, de harmonia líria, de coral. Então, pegar na emoção, e sempre Kátia, Lucas Davi trazem dentro do Natal esse resgate da família, da emoção, de lembranças, né?
Então, independente da época que você está vivendo, o Natal acaba emocionando, impactando. Os temas são muito atrativos. Quando a gente fala de coral, o coral já é mais do que tradicional aqui na cidade. Então, digamos que as pessoas esperam esse momento. Então, fica bem mais fácil de você divulgar um espetáculo de Natal da Arte Maior. Cada ano, como eu já falei em outro momento, a gente vai lapidando e se tem uma responsabilidade muito grande do ano anterior e entregar com mais excelência, com mais recursos, porque o público está nessa expectativa, né? Então, falar um pouquinho dessa... É muito lindo ver a trajetória histórica que a Arte Maior tem na cidade, onde começou pequenininha, né, com uma ideia, vamos colocar as crianças para cantar na sacada, e a coisa foi tomando uma proporção muito grande, onde já teve anos onde nós tivemos uma programação extensa com outros grupos, com outros artistas, né, sendo uma produção nossa. Hoje é uma produção Natal da Harmonia, ele acontece, nós temos ali uns 10 dias de apresentações, então é muito gratificante ver que consolidou no calendário da cidade, que se tem essa credibilidade, se tornou uma tradição com a Arte Maior fazendo tudo isso, né? E as crianças, gente, é muito louco, porque as crianças já cresceram, já é uma outra leva, né? Então é muito legal acompanhar tudo isso. Já que Natal é família, também me vem momentos com a minha filha, né? Então eu já fui espectadora grávida, eu já fui mestre de cerimônias mãe com a bebezinha de meses. Na verdade, o meu primeiro eu não pude fazer porque ela tinha nascido, né? O segundo, daí ela já estava completando o seu 1 ano. E estava daí aquela preocupação da mãe, se a filha está bem, se está bem, está na plateia, com quem que está. E é muito legal ver ela crescer nesse meio. Então veio daí depois pandemia e agora hoje a Amora acompanha e se encanta com os espetáculos. Então para uma criança crescer, até me emociona, uma criança crescer nesse meio artístico, ela cresce com um repertório criativo gigante. Então, estar nos bastidores, vendo a produção do coral, as crianças do coral, essa preparação, vendo que a mãe gosta do que faz, que se realiza ali, né? Isso é muito bacana. Então, falando de Natal, família, eu acho que tem tudo a ver. Me veio esse momento de linha do tempo e que a gente possa transformar, né, a vida das crianças também. É sempre tão lúdico, tão lindo, né? E que as crianças possam também sentir essa magia nos espetáculos que a gente vem produzindo por aí. O primeiro fator é o ritmo musical, né? Eu acho que o ritmo musical é o que nos direciona, com que a gente tenha ser mais assertivo, né? Nos movimentos das luzes, nas trocas de cenas. Como é um espetáculo, em tese, infanto-juvenil, então a gente tem um pouco mais de tranquilidade para transmitir, porque é um palco com coral, com bastante pessoas. Nesse processo, nesse trabalho de iluminação, desde de receber o roteiro até realmente executar e as cortinas se fecharem, a gente segue um pouco os briefings, né? A gente tem tanto a parte teatral, que é algo mais lúdico, mais livre, mas também tem a questão de iluminação frontal, de cinema, para que a gente possa apresentar o rosto de todos, para todo mundo, ninguém ficar no escuro. Então é um trabalho que a gente tem que chegar num equilíbrio, né? E o que nos leva a nossa criatividade mais é seguir o ritmo musical entre cada cena. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho bem amplo. A gente pega desde a pré-produção, né? A gravação, eu digo daí do coral, a ensaio com coral, a pré-produção ali musical mesmo, a mix, master e montagem de sampler, né, para a hora do show, para ter aqueles backing tracks para fazer um preenchimento, para trabalhar junto com a banda. E aí vai desde essa parte até a parte de direção técnica de fato do show em si, tomada de decisões, de como é que vai funcionar, equipamentos. A banda, a gente esse ano teve uma decisão bem importante para aprimorar a questão de áudio mesmo, e a gente
colocou, a gente preparou um estúdio para a banda, né? Isso foi a primeira vez que aconteceu dentro dos nossos espetáculos. Inclusive, a primeira vez que aconteceu em Joinville. Eu acho que nunca tinha rolado um show ainda com uma banda que tivesse num espaço, tocando ao vivo, porém num espaço específico para ela, para ter um som controlado e de melhor qualidade. E ali a gente estava focando realmente em qualidade. Por quê? A gente tem uma banda que é bem barulhenta, principalmente a bateria, né? É bem alto. Ao lado de coral, que tem uns microfones super sensíveis. Então era uma equação que não fechava. E a gente, por vários anos, experimentou várias coisas, vários lugares, até afastar a bateria do coral. Mas ainda assim não resolvia, porque daí a bateria fica na sala, tudo mais. Então ali, esse ano, a gente foi um laboratório, mas eu diria que acabou dando muito certo, que foi ter esse estúdio pra banda. A banda tava lá, nesse estúdio, e a gente conseguiu fazer uma captação de áudio contida, sem que ela interferisse na nossa estrela, né, que é o coral. Então foi um ano de bastante desafio, novas tentativas e alguns acertos, vários acertos na verdade. Realmente eu acho que o resultado final ali que a gente vê até em vídeo, né, no pós, entregou bastante. Então, aí tem tudo isso, tem os espetáculos, faço a parte de cuidar do PA, realmente. E aí, quando a gente grava e acha que termina, não acabou porque a gente vem pra cá. E aí a gente tem que fazer toda a mixagem e pós-produção do que a gente gravou pra poder lançar o vídeo. A gente entrega ainda o áudio pro audiovisual e ainda tem o cara que vai ter que editar tudo isso. Nossa, vai começar o show. Ali, assim, ó, é tudo. E vem tudo assim, vem aquele nervosismo, vem uma adrenalina que eu não consigo explicar, é quase pular de paraquedas. É porque é uma responsabilidade muito grande. E estar à frente de tomada de decisões também é uma responsa muito grande. Então, pra mim, a hora que, vai começar o espetáculo, todo o espetáculo, eu vou estar ali 5 minutos antes, eu vou estar super aqui, ó, mão suando, o coração aqui a mil. E em vários momentos no meio do espetáculo, assim, eu vendo as coisas acontecer e daqui a pouco aparecia a banda ali no telão. Cara, sabe, tipo, ai, cara, eu tive vários momentos desse e só de lembrar já estou. Mas vê dar certo, sabe? Porque às vezes a gente fica muito tempo idealizando alguma coisa, planejando, mas a hora que tu vê aquilo rolar, cara, ali a gente realmente vê que ama fazer aquilo, que, sabe, é uma sensação muito boa. E aí um segundo momento pra mim que foi isso, foi de fato quando eu vi o espetáculo inteiro no YouTube, porque daí juntou esse meu trabalho de pós-produção, mix master, com as imagens captadas e ficou muito bom o resultado, assim, eu fiquei muito surpreendida, a junção desses elementos e tipo, aí eu tava vendo com minha família, era no dia de Natal, eu acho, né? Aí, tipo, a gente tava ali assistindo e, tipo, caraca, tipo, eu fiz parte disso, que incrível. Tipo, realmente é bem emocionante, assim, eu fico toda orgulhosa, assim, tipo, putz, deu certo. Ali, esses momentos foram bem especiais, bem comoventes. Bom, eu participo do projeto do Natal, creio que desde o início, e o formato falando da banda, né, que acompanha o coral, é bem diferente, né, hoje do que era no início. Éramos um grupo muito grande, tanto que tínhamos até violinos, contrabaixo, essa parte acústica junto com a parte elétrica, digamos assim, né, da banda. E lembro, assim, uma memória que eu tenho bem grande, a gente, esse grupo inteiro na sacada da Harmonia Lira tocando para o público de fora, e a gente fazia poucas apresentações, né? E essa imagem eu tenho bem viva, tenho um registro que eu gosto bastante desse período, e assim, a gente ficava muito apertadinho, né? Todo mundo ali na sacada. E aí, aos poucos, a banda foi diminuindo, a gente, em alguns shows, a gente já foi para a parte de dentro da harmonia, ficava lá em cima, ainda antes de ir lá em cima, a gente ficou lá embaixo, né? Era um outro momento esse, a gente lá embaixo, a banda inteira, na frente do palco,
ocupávamos o espaço todo, justamente a parte dos acústicos, a nossa parte elétrica tinha bateria, percussão, tudo ali era bastante gente. E aí, no outro momento, reduzi um pouco os músicos, fomos lá para cima, fizemos boa parte dos shows lá em cima. E esse ano a gente foi para uma salinha. Com a turma, acho que tem uns 3 ou 4 natais que somos só nós, um grupo reduzido, e que a gente é muito unido e é muito legal, porque a gente se conhece muito bem, a gente sabe o jeito que cada um toca, o jeito de cada um, assim, só no olhar a gente já faz a nossa comunicação. E estando nessa salinha, foi mais interessante ainda porque todos nós, a gente se olha, porque lá em cima, muita gente ficava de costas um para o outro, não tinha essa visibilidade, assim, dos integrantes. Então, ali a gente está num círculo e todo mundo se olha e é fácil a comunicação. E pra gente, que é um grupo bem unido, ficou bem bacana, tanto para execução da música, da execução das músicas, né, como para até a parte da gente ter mais concentração também no se escutar, né, não ter nenhuma interferência de fora. A gente está bem concentrado ali, foi bem legal. Então, assim, falando por mim, eu fico responsável pela parte do teclado, com aqueles sons diferentes, né, que tem na música, strings ou um vibrafone, uma flauta. Então, eu pego aquele áudio, escuto, tiro, né, tirar é transcrever aquilo que está sendo tocado, para a gente reproduzir o mais perfeito possível, né, da gravação original. Então é assim, cada um faz a sua parte, aí a gente combina ensaios e para a banda, só a banda, para a gente fazer, né, essa junção de tudo. E aí tem a parte da interpretação, né, como que determinada música vai ser executada, se a gente ênfase em quais partes. E depois desse processo, aí entra o ensaio geral com os alunos. Mas fora isso, assim, distribuição de partituras, isso fica a minha incumbência. E de emoção, eu acho que talvez para mim, particular, foi nesse último Natal que eu tive que me ausentar 2 dias porque meu avô faleceu. Então, no dia que ele faleceu, a gente teria uma apresentação e eu fui, né? Fui tocar porque não adiantava ficar em casa, tudo, e era era o meu trabalho, né? Enfim. E aí eu fui por vontade mesmo, e aí foi inevitável se emocionar numa das músicas, no Aleluia, eu me emocionei, que aí lembrei, enfim, né? Era o meu avô, ele estava sempre presente nas nossas apresentações, que ele morava aqui. E Natal é uma época do ano que sempre foi muito importante, sempre é para minha família. Então, ali foi um momento que eu chorei um pouquinho, mas a gente estava naquela salinha, ninguém viu. Mas foi algo que para mim foi mais emocionante. Porque as músicas tocam muito, né? Então tem muita música ali que isso até é normal, assim, até às vezes no ensaio, quando a gente escuta a letra, tem muita música ali que toca bem fundo, fala coisas muito bonitas e é uma época do ano que a gente está mais sensível. Então, dependendo da situação, a sensibilidade fica maior. E no meu caso foi desse nosso último Natal. Falando puramente da música, né, do meu instrumento, a bateria, essa crescente no espetáculo fez com que eu crescesse também. Exigiu mais de mim profissionalmente falando. Então, o que mais me emociona assim, eu sempre fui um sonhador da música. Eu comecei de pequeno tocando percussão na rua, aprendendo por conta, e sempre busquei algo mais profissional, né?
Então, chegar aonde a gente chegou, com o nível que a gente está, né, do espetáculo do Natal, e eu podendo fazer parte, eu me sinto um profissional realizado por estar entregando um trabalho de excelência. Olhando para o espetáculo, isso, pessoal, a minha maior emoção acho que são as crianças, principalmente as crianças das escolas que têm o projeto, a parceria, né, escolas da periferia de Joinville, que tem todo um aparato, né, logístico, que faz com que eles cheguem até um teatro no centro da cidade e tenham acesso a um espetáculo como é o Natal, né? Então isso eu acho que é a parte que me emociona mais junto com a minha realização profissional. Eu acredito que o maior desafio, que ainda porque todo ano melhora o espetáculo, é a gente entregar o que é pensado. Musicalmente falando, a gente tem uma exigência na execução. A gente está em um mini estúdio, que é onde é tudo microfonado, né? A bateria ela é um instrumento acústico, ela é toda microfonada. Então exige muito da minha boa execução para ser um resultado final agradável aos ouvidos, né? E também a qualidade das composições, né? São composições que exigem tanto conhecimento de ritmos, quanto de questões técnicas de dinâmica, de tirar um bom som, né? Então acho que esse é o maior desafio, assim, de acompanhar o profissionalismo, a evolução técnica do espetáculo como um todo. O meu papel na produção do Tempo de Natal foi... Eu estive presente desde a composição de algumas músicas. Eu fiz a composição de uma música e os interlúdios que aconteceram entre o show. A gente teve... eu trouxe a proposta da gente fazer um show inteiro, né? Todas as músicas interligadas. Então... eu fiz, não foram todas as composições, mas a maioria das composições dos interlúdios do meio, eu estive presente. E foi muito bacana, porque eu acho que foi a primeira vez que um espetáculo da Arte Maior teve essa continuação inteira, esse conto, né? Foi contada uma história sem pausa, né? Do início ao fim. Eu acho que isso foi muito lindo, muito importante. E também nessa parte eu faço a pré-produção das músicas. Eu pego as músicas que já estão compostas e também arranjadas e coloco ela dentro da essência de como vai ser num todo. Faço uma junção coesa de todas as músicas do espetáculo. E aí depois eu mando pra Kim, que a Kim faz todo o papel de finalização, de mix e master delas. Os materiais plus disso também, que por exemplo é fazer as trilhas soladas, às vezes as músicas só o instrumental, ou com os naipes, fazer a trilha com baixo, com soprano, com contralto. Fazer parte também da captação das vozes, a direção da captação das vozes, de quando as crianças fazem algumas captações ou não. E dessa vez, foi a primeira vez que eu também fiz parte da engenharia de VS do espetáculo ao vivo, e foi bem desafiador, mas foi muito, muito bacana estar ali no backstage, fixa, analisando coisas que eu não analisava antes, né? Que antes eu também fazia um papel de direção de palco, ajudava nessa questão toda de se posicionar no palco. Mas eu acho que na questão de VS, que era onde eu soltava todas as cenas, como se... Cara, a responsabilidade está na tua mão, tu solta o show. Isso foi incrível, foi de uma adrenalina... Cara, o momento mais emotivo pra mim foi exatamente isso. Foi um momento entre as várias sessões que teve, os vários shows, espetáculos que teve. Eu consegui um momento em que eu soltei a música, saí correndo e eu fui lá pra frente
escutar a música que eu tinha feito a composição dela. E, nossa, bah, eu não sabia o que fazer. Porque eu olhava pra Kim, a Kim tava tão focada fazendo som, ela nem conseguiu, assim, me olhar pra mim, assim, eu olhava pras pessoas e, tipo, cara, estão tocando a música que eu fiz, isso é muito incrível. Foi uma sensação, assim, que eu não sei explicar. É porque é algo que tu colocou tanto amor, tanto carinho, e tu pensou naquele todo, sabe? No espetáculo todo, o que aquilo faria diferença? E aí você poder ver lá da frente isso, qual é a diferença disso, nossa, eu fiquei muito, eu quase dei uma choradinha, daí eu falei, meu Deus, eu tenho que soltar a próxima música. Aí eu voltei correndo. Foi isso, foi bem rapidinho, mas foi uma emoção muito grande. Eu acho que também, depois dessa, a próxima emoção era sempre que terminava o show. Terminava o show e era tipo, nossa, gente, a gente entregou mais um show lindo, maravilhoso. Eu olhava pra Kátia assim, e a Kátia, deu tudo certo. Daí é muito bom. E daí ver que todo mundo também tava na mesma sintonia, tipo, deu tudo certo, deu! Ah! Era isso. Esses foram os dois sentimentos mais... Quero ver, sonho de viver, não é os enfeites, né? E os enfeites não esquecer, estar junto a você, vocês. E é uma alegria muito grande e todo ano dá aquele friozinho no estômago, correria até não poder mais, a gente até fica a nossa vida pessoal fica um pouquinho de lado porque a gente se desdobra para tudo ocorrer da melhor maneira possível. Olha, o Natal já está sendo trabalhado desde o meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano já fomos pensando as músicas, qual seria a dramaturgia, o roteiro. Então, assim, tudo corre muito em paralelo, coisas do dia a dia do Instituto e a preparação dos musicais que a gente faz. E já está há bastante tempo, então agora culmina com tudo, né? Que a gente acha lindo, passa rápido, mas o durante, ele é trabalhoso, mas vale muito a pena. Olá, meu nome é Sara e aqui no espetáculo Tempo de Natal eu estou atuando como mediadora cultural inclusiva. Essa palavra mediação cultural ela ainda é muito desconhecida para as pessoas, né? Mas o que isso significa? Significa que eu auxilio a mediar de fato esse contato entre o público, entre a plateia, com a experiência artística que acontece aqui no espetáculo. Dependendo das pessoas, às vezes elas encontram dificuldades, encontram obstáculos para conseguir desfrutar dessa experiência, frequentar esses espaços, acessar esses espaços. Então, o nosso trabalho é justamente procurar encontrar quais são esses obstáculos e procurar alternativas. Então, por exemplo, um bom exemplo prático seria, por exemplo, uma pessoa que está dentro do espectro autista que talvez tenha dificuldade com a imprevisibilidade ou com som muito alto, com luz muito alta. E a gente vai tentar justamente ambientar a pessoa a esse ambiente, fazer de uma forma que ela consiga ter uma estrutura maior, que ela se sinta mais segura emocionalmente, mais segura sensorialmente, para conseguir desfrutar dessa experiência. Então é um trabalho bem importante, que traz pra gente muito retorno de poder de fato ver a acessibilidade e a inclusão para que todas as pessoas possam desfrutar dessa experiência tão especial que é o musical Tempo de Natal. É muito importante a presença do intérprete de Libras, né? Principalmente aqui nesse espaço tão maravilhoso que é o musical de Natal da Arte Maior aqui na Harmonia Lira, né? E eu vejo que no passado a gente não tinha todos os dias de apresentação intérprete de Libras e hoje nós temos. E a comunidade surda, eles ficam super ansiosos me perguntando qual o dia, que dia vai começar, qual o horário. Sempre me perguntam e se organizam para virem. Então, com certeza a questão da acessibilidade é nota 10, né? E eu quero continuar aí por muito mais anos aqui junto com o musical de Natal. Então, sempre depois que acaba aqui, né, a apresentação
do musical de Natal, as pessoas da comunidade surda vêm falar, vêm elogiar do colorido, vêm elogiar os intérpretes, as músicas, o espaço, porque são bem recebidos, eles se sentem bem acolhidos e ficam super emocionados, né? De estar sempre junto com a gente e que são bem quistos nesse espaço. Então, a gente precisa receber as músicas antes, né? A gente precisa para a gente estudar a letra, para a gente saber o que significa. Com o passar dos anos está ficando um pouco mais fácil, porque a gente já conhece algumas músicas, mas mesmo assim é um desafio, porque música para interpretar para a língua de sinais é complexa, não é simples, né? Então a gente estuda bastante, a gente se reúne, a gente faz trocas. Aqui também tem sempre 2 intérpretes, a gente precisa pede ajuda, né? Aquele sinal, não lembrei, a outra já vai dar um feedback positivo na hora. Então, é importante essa contribuição, né? Tá sempre 2 intérpretes juntos. Olá, meu nome é Welly, eu sou audiodescritora e hoje nós vamos fazer a audiodescrição do espetáculo. A audiodescrição, ela é um recurso das tecnologias assistivas que visam garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. Então, a audiodescrição, ela é uma técnica que ela vai traduzir imagens em palavras. Nós vamos observar tudo o que acontece no palco, os movimentos e aquilo que é coerente para a obra num todo, que não pode passar desapercebido, nós vamos verbalizar para as pessoas com deficiência. Hoje em dia é mais conhecida a audiodescrição para pessoas com deficiência visual, cego ou baixa visão. Porém, a audiodescrição, ela também contempla pessoas com deficiências intelectuais, idosos e disléxicos. É uma experiência muito bacana para eles poderem entender, não só ouvir, mas também entender o que acontece no palco. Ho, ho, ho! Feliz Natal a todos! Natal é um momento especial para mim, que represento essa figura simbólica que é o Papai Noel. A gente tem um momento assim de preparação, um momento de sentimento de amor, de reciprocidade, principalmente quando a gente encontra as crianças, né? Porque elas têm esse momento como um momento especial na vida delas. E a gente tem que procurar transmitir isso para todas as crianças, e também o encantamento existe com os adultos, né? A gente sente isso em cada momento de um abraço de uma criança, de um pedido de uma criança, ou das lembranças que os adultos também reproduzem da sua infância, dos seus momentos em família, né? Que é um momento de amor, de paz, que esse espírito natalino traz para nós. Então, assim, é muito gratificante, é um momento muito legal na minha vida, há 30 anos, fazendo esse personagem do Papai Noel. É importante a gente ter a consciência de que a destinação do imposto para um projeto é bom para todo mundo. É bom para o patrocinador, que pagaria o imposto da mesma forma. Ele não está desembolsando nada além do que ele já iria desembolsar. Ele está destinando uma parte do imposto para um projeto que ele consegue acompanhar, que ele sabe aonde o dinheiro dele está sendo gasto, e ele ainda tem o ganho da publicidade, do envolvimento com a comunidade. É bom para a comunidade porque todo projeto entrega algo para a comunidade, algo gratuito, algo de formação, né, um trabalho de formação, como é o caso do nosso projeto de bolsas de estudos. É bom economicamente porque o dinheiro fica no município. Os projetos geram renda, geram trabalho. O que se paga para as pessoas, você paga o artista vai usar esse dinheiro para ir no supermercado, para comprar uma geladeira nova, né? Então, o dinheiro gira e ele não sai daqui, não vai para outro lugar. E é bom para o artista, é bom para o produtor, que consegue realizar o seu projeto, que muitas vezes de forma privada não seria possível.
Música